Olá pessoal, essa aula aqui está relacionada com a fabricação em microeletrônica. Lembrando que o processo de fabricação em microeletrônica e os processos de fabricação em MEMS são muito semelhantes. Na verdade, há uma interseção entre eles. Vamos falar aqui um pouco projeto versus processos, para a gente fazer uma distinção dessas duas áreas de atuação dos profissionais, também dos pesquisadores relacionados com microeletrônica. O processo Czochralski, fotolitografia, e também vamos apresentar uma lista de métodos de caracterização. Projeto versus processos. São duas áreas de atuação distintas em microeletrônica. Existem pessoas que trabalham em projeto, existem pessoas que trabalham em processos. Existe uma conexão entre eles em alguns momentos, nós vamos falar sobre isso já já, mas eles são áreas bastante distintas. E, como eu falei, interdependência entre as duas áreas. Aqui está a parte de projeto. Nós já vemos aqui uma diferença bem grande, né? A gente vai notar aqui uma diferença bem grande com relação a processos. E aqui está uma figura ilustrativa do que eles fazem aqui nessas telas de computador. A arquitetura eles são responsáveis, o pessoal de projeto trabalha com a arquitetura dos circuitos, ou seja, eles vão definir a forma como esses circuitos vão realizar suas tarefas. Eles também estão preocupados com as dimensões dos microdispositivos, de tal forma a analisar a influência dessas dimensões na execução das suas tarefas. Portas lógicas, eles definem, constroem as portas lógicas a partir do transistor, a combinação desse transistor para obter-se operações lógicas. Também desenvolvem amplificadores nas suas peculiaridades e filtros também nas suas peculiaridades, filtros passivos, ativos, etc. E consumo de energia e resposta são outros parâmetros que o pessoal de projeto se preocupa, mas agora em parceria com processos, ou seja, eles projetam e enviam para o pessoal de processos, o pessoal de processos fabrica o dispositivo, efetua os testes e apresenta os testes para o pessoal de projeto, que por sua vez vão, a partir desses testes, projetar melhorias para aquele chip, aquele circuito, que pode ser parte de um chip. Aqui está o pessoal de processos. Eles são responsáveis por aplicar ou então determinar os parâmetros de processo. Eu estou pensando aqui nos equipamentos, a forma como os equipamentos são ajustados, temperatura, pressão, vazão, e nível de luminosidade, etc. Também equipamentos, tanto o projeto quanto a construção de equipamentos. O pessoal de processos trabalha bastante no projeto construção. Também a parte de caracterização, que é feita ao longo dos processos, e o pessoal de processos, eles projetam novos equipamentos para caracterização, eles constroem equipamentos para caracterização, e eles são responsáveis também pelo aperfeiçoamento de equipamentos, tanto de construção de dispositivo, parte de implementação, quanto a parte de caracterização. Aqui estão algumas etapas de processo que nós temos, que o pessoal de processos está bem familiarizado. Limpeza de lâminas, deposição de filmes finos, fotolitografia, corrosão, corte de lâminas e encapsulamento. Nós vamos falar de cada uma dessas etapas de processo nas aulas, tanto hoje quanto na próxima. Aqui está uma figura ilustrativa sobre circuitos integrados e sua complexidade, tanto no projeto quanto nos processos de fabricação. Essa figura aqui mostra uma foto de um chip já implementado. Cada estrutura dessa aqui corresponde a um chip, ou a parte de um deles. E eles são dimensionados de tal forma a funcionarem, basicamente essa ideia, segundo as especificações que lhes são atribuídas. Esse processo é usado para a produção industrial de monocristais, de uma diversidade de materiais cristalinos, para os quais se pretende elevada pureza e cristais isentos de
defeitos. Essa elevada pureza é da ordem de uma impureza a cada 1 milhão de átomos de silício. E ela é extremamente importante porque se a impureza, o nível ou a quantidade de impureza não for controlado, as lâminas de silício vão resultar em dispositivos que funcionarão de maneiras diversas, não atendendo a especificações. Então, os níveis de corrente e tensão envolvidos, taxa de corrosão, por exemplo, todos esses parâmetros vão ser modificados a cada tarugo, a cada lote de lâminas. Outra coisa, o diâmetro da lâmina, aqui é o diâmetro, né, da lâmina de silício, é definida no processo Czochralski. Existe uma máquina fatiadora, e nesse processo de fatiamento daquele tarugo, daquele cilindro de silício, nós temos a definição da espessura da lâmina. Espessuras entre 100 micrômetros e 500 micrômetros. Quanto ao fatiamento do tarugo de silício, para a obtenção das lâminas de silício, nós temos aqui uma etapa onde é feita a deposição de uma camada fina de óxido de silício. Nós costumamos chamá-lo de óxido de silício de apenas óxido, óxido de silício. É muito comum falar a palavra óxido. Quando falarmos em óxido ou óxido de silício, na verdade, nós estamos nos referindo ao dióxido de silício. Nesse caso aqui, essa deposição é simplesmente para proteção. Na limpeza da lâmina, se não for útil essa camada de dióxido de silício ou dióxido de silício, é feita a remoção dessa camada. É uma camada bastante fina e não é difícil realizar essa remoção. Há um chanfro, note aqui esse chanfro, que vai permitir ver a orientação cristalográfica dessa lâmina. Ou seja, 101, 111 e assim sucessivamente. Aqui está o perfil do corte, que é feito aqui nessas etapas aqui de fatiamento do tarugo para obtenção das lâminas. É interessante ficarmos atentos a isso. Aqui está um vídeo no YouTube. Eu pretendo disponibilizá-lo na aula 2 no Moodle. Definição da forma das microestruturas, no caso de memes. Como nós sabemos se uma microestrutura é quadrada, redonda, retangular, ou de 10 micrômetros, 5 micrômetros, 100 micrômetros, como a gente faz para obter essa estrutura? Nós usamos basicamente um processo chamado de fotolitografia. Essa fotolitografia, ela começa com a deposição de uma camada de material fotossensível, que nós chamamos de fotoresiste. Esse fotoresiste ele pode ser tanto positivo como negativo. Se ele for positivo, o desenho que está na máscara vai ser reproduzido na lâmina. E se ele for negativo, uma versão negativa do desenho que está na máscara será impresso na lâmina. Ou seja, é como fotografia, quando nós substituímos o branco por preto e o preto por branco. No positivo, o preto fica no lugar do preto e o branco fica no lugar do branco. Mas no negativo, que deveria ser preto, ficará branco, e onde deveria ser branco, ficará preto. Isso é bastante útil em fotografia, mas aqui especialmente. Depois da deposição da camada finíssima de material fotossensível, na verdade é a camada mais espessa que nós temos nos processos, nós temos aqui essa visualização aqui dessa lâmina, agora com o material fotossensível aplicado. Então ocorre a exposição à luz ultravioleta, do jeito que está desenhado aqui. Nós temos aqui a máscara, nós temos aqui os raios de ultravioleta. Finalmente, após a corrosão, o fotoresiste da área exposta à luz. No caso aqui de um fotoresiste do tipo se aqui, remoção do fotoresiste na área exposta à luz. Isso seria de um material fotossensível, ou seja, de um fotoresiste positivo ou de um fotoresiste negativo. Se você vai remover o fotoresiste da área exposta à luz. E que, portanto, será a região onde haverá exposição ao produto químico ou ao plasma etching que fará a corrosão em substrato. Esse site aqui
Mostra direitinho, passo a passo, a litografia. Bastante interessante. Fala um pouquinho do histórico, da forma como surgiu e desenvolveu-se. Fala bastante das utilidades desse conhecimento em fotolitografia. Agora, já em direção ao encapsulamento, uma primeira etapa é efetuar essa soldagem aqui, chamada soldagem anódica, onde você coloca uma lâmina sobre a outra, aplica a temperatura, tensão elétrica, e os dois vão ficar unidos. Tanto essa tampa aqui, que é uma lâmina de silício, quanto a parte onde estão construídos os microdispositivos. Após a soldagem, olha aqui, a soldagem aconteceu. Essa parte de baixo é essa lâmina com o dispositivo definido, e essa parte de cima, ela serve para proteger. E aqui temos uma vista em detalhe. Se vocês notarem aqui, nós temos buraquinhos, né, quadrados, que nós chamamos de construção em substrato. Então, no substrato foram construídos esses quadradinhos. Olhando aqui em perfil, em corte, nós verificamos aqui a parte da lâmina que cobre e a parte aqui da lâmina que está com os dispositivos aqui representados ou desenhados. Aqui é uma vista em detalhe das estruturas que foram fabricadas usando os passos que nós apresentamos nos slides anteriores. Note aqui que foi feita uma construção no substrato. Nós chamamos isso de bulk micromachining. Conforme aqui o slide anterior, nós temos aqui em cima a nossa lâmina sem nenhuma estrutura como proteção. E finalmente aqui o microdispositivo individual após corte da lâmina. A etapa seguinte será o encapsulamento propriamente dito. Não vamos falar em detalhes, mas vamos citar algumas técnicas de caracterização. O importante é ter em mente que a caracterização ocorre ao longo da fabricação. Quando a lâmina é entregue no laboratório, na indústria, uma das primeiras etapas que podem ser realizadas dependendo da aplicação de rugosidade, da ordem de nanômetros sobre a superfície de silício. A difratometria de raio-x, onde se verifica a orientação cristalográfica ou determina a qualidade dessa orientação cristalográfica. Espectroscopia, basicamente análise de presença de impurezas, ou então verificação dos processos de definição dos filmes finos. O perfilômetro, altura e perfil de degraus ou elevações, elipsometria, espessura de filmes finos, que na maioria deles são transparentes, microscopia eletrônica para visualização do dispositivo fabricado e teste do microdispositivo ou dos microdispositivos individuais após o corte e teste do dispositivo sinal, amplitude versus ruído, calibração, drift, esterese, etc. Esses aqui são alguns dos testes que são feitos dependendo da aplicação. Concluída a nossa apresentação, espero que tenha sido útil. Valeu, pessoal, até mais.